Já está gravando. Amém. Vamos, então, iniciar mais uma noite de adoração ao Senhor, com o nosso estudo da Palavra de Deus, com o nosso professor Wilton, com nossos irmãos aqui presentes nesse momento aqui na Igreja do Senhor, que se reúne aqui no aplicativo Zoom. Igreja essa que tem nos mudado, nos dado uma musculatura espiritual baseada na palavra, que é o alicerce do Senhor. E eu fico muito grato pela participação dos irmãos e das irmãs. Eu gostaria de aproveitar a nossa irmã Gleiciane e pedir a ela para o Senhor, pedir ao Senhor que possa abrir nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos, nossas mentes, para que possamos estar bastante atentos ao que o Senhor vai usar o nosso professor Wilton hoje, para nos passar a respeito desse assunto tão importante, desse livro tão importante da Bíblia Sagrada. Por favor, irmã Cristiane. Amém. Pastor, não sei se só para mim, mas o seu áudio está picotando muito. Para vocês também? O áudio do pastor Isaías. Também. O ventilador ligado. Vou desligar o ventilador aqui. Sim. Pode orar, Amém. por favor, irmã. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Que o Senhor, meu Deus, possa usar o professor Wilton, que o Seu Espírito Santo possa tocá-lo e também possa tocar a cada um de nós, para que nós possamos, meu Deus, ser terra fértil para essa palavra que vai ser lançada, para esse aprendizado chegar até nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Deus, por nós podermos desfrutar desse momento, de estarmos aqui mais uma vez em comunhão, para que nós possamos crescer mais em fé, em unidade, em amor. Que o Senhor abençoe essa aula e que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje reunidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão Wilton, por favor, deixe Amém. Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aí para o nosso quarto estudo desse ano. E o nosso tema é o Evangelho de João, que trata da comunidade do discípulo amado. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que tem esse nome. Então, como de costume, eu vou fazer uma breve introdução do tema e depois abrir esse tempo aí, passando por irmão Isaías e vocês, para que a gente considere aquilo que foi falado, que a gente traga outros ensinos. E os irmãos fiquem à vontade. Eu preparei também um material que eu encaminharei no grupo assim que terminar o estudo aqui, permitindo o Senhor. Então vamos lá. Evangelho de João, a comunidade do discípulo amado. É uma introdução a esse evangelho. Se a gente ficasse hoje somente com o início, o prólogo do evangelho, que vai do primeiro verso, João 1:1, até João 1:18, se a gente pegar esses versos e analisarmos e dedicarmos a estudá-los, pode ter certeza que você já teria uma visão bastante ampla do Evangelho de João e qual que é a sua finalidade. É claro que lá no final do Evangelho vai estar escrito que ele foi escrito, né, para que esses sinais fossem divulgados, os sinais que Jesus fez, e que mostrasse que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Então, é um Evangelho que vem mostrar, provar que Jesus é o Filho de Deus. Mas é um Evangelho assim, muito amplo, muito complexo, muito profundo. E o que me admira bastante é que, geralmente, não sei se já aconteceu com algum de vocês, ou se vocês já viram essas indicações que eu vou falar aqui, é que quando a gente tem um novo convertido, vamos chamar assim, na igreja, que ele pergunta para a gente, né? Qual o primeiro livro que eu devo ler? Qual que é o primeiro material que tem que ter contato? É o Antigo Testamento, é o Novo? E, geralmente, no passado, o que as pessoas faziam? Elas indicavam o Evangelho de João. E elas falavam assim, leia o Evangelho de João, porque é o evangelho mais simples. E é engraçado porque, aparentemente, ele é o mais simples, mas se você
se dedicar a estudá-lo, você vai ver que ele é o mais complexo, que ele é o mais profundo, né? Alguns pais da igreja chamavam esse evangelho de um evangelho espiritual, porque ele é muito amplo. Eu tenho uma experiência com essa questão da leitura do evangelho de João logo no início da fé. Eu trabalhava lá na Infraero, a Sheila vai até lembrar dessa senhora, Dona Neide, que ela ficava na Copa. Ela era copeira da superintendência, onde a Sheila chegou a ser secretária lá do superintendente. Quando eu trabalhei naquela área, eu trabalhei antes da Sheila, né? E essa Dona Neide, ela era testemunha de Jeová. E aí um dia, a gente ali reunido, o Admilson, que era um rapaz que era crente, e eu também conversando com ela, a gente começou a falar do Evangelho de João. E pedimos para ela que ela lesse o Evangelho ali de João, porque a gente já estava acreditando nas doutrinas que ela seguia, né? E a resposta que ela deu foi muito interessante, eu nunca esqueci. Ela disse assim, olha, o meu instrutor, meu professor lá no Salão do Reino, ele disse para eu não estudar ainda o Evangelho de João. Ele disse assim, para eu não entrar em contato com o Evangelho de João, porque é um estudo mais profundo, tudo. Por quê? Porque é o Evangelho que mostra, né, a divindade de Jesus. É o Evangelho que tem uma alta, que ele chama na teologia, alta cristologia. Ele vem aprofundando essa questão de Jesus ser Deus. Então foi bem interessante, porque ela disse, o meu instrutor, ele falou para eu não estudar ainda o Evangelho de João. E eu nunca esqueci isso. Então você vê como que são duas vertentes, né? Tem aquelas pessoas que indicam a leitura de João logo no início para os novos convertidos. Na casa publicadora, lá em São Paulo, eu lembro, tinha até um livrinho que vinha assim, Evangelho de João. Então, era um material para novos crentes. Então, você já dava logo o Evangelho de João para a pessoa ler, aí vinha lá, quando Jesus fala que eu sou, os milagres que Jesus faz, os sinais. Então, assim, era uma coisa bem básica. E, ao mesmo tempo, você vê pessoas que são instruídas a não estudarem esse evangelho de cara, porque ele teria uma linguagem mais difícil. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 18, é essa introdução. E essa introdução, esse prólogo, ele tem coisas ali muito interessantes, que já é uma amostra do que esse evangelho vai abordar conosco. Primeira coisa é que ele aborda já de início a divindade de Jesus. Né? No capítulo 1, verso 1, diz que Jesus era Deus. Ele termina o verso afirmando a divindade de Jesus. Ele era a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Algumas pessoas, elas tentam usar essa questão do logos, tal, como sendo um conceito grego, mas ali não. Se você pegar um livro que tem na Bíblia Católica, chamado Eclesiástico, não é o Eclesiastes, é Eclesiástico, ele tem na Bíblia Católica. Se você pegar o capítulo 24 daquele livro, você vai ver que muitas coisas que tem nesse prólogo foram tiradas dali. Textos diretos, textos copiados de fato, de Eclesiástico. Por quê? Porque aborda esse conceito da palavra, da sabedoria, né? A palavra aí também tem um sentido da lei, né? A gente entende isso porque lá no verso 16 e 17 vai abordar a questão da lei, da palavra ter vindo por Moisés, né? Mas a graça e a verdade ter vindo por Cristo. Então, o que esse evangelho faz? Ele já começa colocando Jesus lá em cima. Jesus como Deus. Depois ele apresenta essa questão de João Batista. E aí tem que anunciar que João Batista era somente um mensageiro, alguém que anunciava. Por quê? Porque lá nessas comunidades tinham aqueles conflitos ainda, né? Que tinham pessoas que elas seguiram João Batista, mas elas não foram ser discípulos de Jesus, elas não foram para Cristo. Então, assim, esse João que está escrevendo não é o João Batista, não é o João Batizador. Mas essa comunidade de João, a comunidade joanina ou do discípulo amado, ela entende que ela precisa tratar dessas questões do João Batista, porque muita gente ainda não migrou de João Batista para Jesus. Um exemplo disso é lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra discípulos de João que não conheciam o Espírito Santo. Aí Paulo tem que pregar ali para eles, ensinar, impor as mãos para que eles iam receber o batismo no Espírito, porque eles só tinham recebido o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Ok?
Aí, nesse prólogo, o que nós temos mais de interessante? E aí é quase que um escândalo, né? O que ele faz aí? Se você olhar, enfim, o verso 18, eu vou pular um pouquinho para abordar mais outras coisas. Se você pegar o verso 18, o que ele coloca? Ele é taxativo, ele fala assim, que ninguém viu a Deus. Você imagina, no ambiente judaico, você ter uma expressão dessa, que ninguém viu a Deus. Sendo que lá atrás você vê histórias como de Moisés, que é dito que falava com Deus face a face, do profeta Isaías, que ele fala que ele viu o Senhor. Então, João, o que ele vem falando? Ele fala, olha, todas aquelas experiências do passado, elas não podem ser comparadas com aquilo que Cristo faz, que é revelar o Pai. Moisés teve uma dimensão importante, mas ele não pode ser alguém que vai falar quem Deus é. Isaías viu o Senhor numa visão, mas ele não pode ser também o referencial. Somente Cristo é aquele que revela quem o Pai é. E lá na frente, no capítulo 14, a gente vai ver o quê? Que Jesus diz que quem vê a ele, vê o Pai. Então, esse evangelho, o que ele traz de muito interessante? Ele coloca Jesus numa condição de ser maior de que qualquer coisa ou pessoa que chegue perto dele. Aí está desqualificando, então, todas as visões do Antigo Testamento para validar só de Jesus. E ao longo do Evangelho você vai ver isso. Você vai ver perguntas como a da mulher samaritana. És tu maior que o nosso pai Jacó? Aí o texto vai mostrar que Jesus é muito maior do que Jacó. Lá na frente, em João 8, com os religiosos, vocês vão ver a pergunta acerca de Abraão. Jesus é maior que Abraão? Aí Jesus fala que antes que Abraão existisse, ele era. Em João 3, quando Jesus está lidando ali com Nicodemos, né? Nicodemos é o maior do povo, é o príncipe do povo. Quando ele vai conversar com Jesus, o que o texto está mostrando? Que o maior do povo não sabe nada das coisas de Deus. Né? Se você falar assim, quem é o teólogo da época? Quem é o homem mais sábio aí entre os fariseus religiosos? Aí as pessoas apontariam Nicodemos, né? O nome dele significa o vencedor do povo. Mas o vencedor do povo, quando ele vai encontrar com Jesus de noite, ele não sabe nada. Jesus fala com ele, ele se perde. Ele é um doutor que não sabe ver as coisas de Deus. Nesse mesmo capítulo 3, Jesus é maior que Moisés, por exemplo, que a expectativa deles era o seguinte, havia uma crença de que, como o corpo de Moisés foi tomado por Deus e foi para o céu, que o Moisés um dia voltaria e contaria como eram as coisas celestiais. Mas aí o texto vai dizer que só Jesus faz isso, porque só Jesus, ele é aquele que estava no céu e que desceu para a terra e que ainda está no céu. Isso é uma coisa muito complexa, por isso que eu falo, tem que estudar com muita calma. João 3,13 fala isso. O Filho do Homem que está no céu. Então ele tem uma dimensão que ele está vivendo aqui na terra, mas ele tem uma dimensão celestial. Ele é o único que comunica as coisas dos céus para nós. É um evangelho que ele não está preocupado com cronologia, né, com a ordem dos fatos, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em criar uma estrutura toda para desmontar qualquer coisa que se coloque ao lado de Jesus. Por exemplo, a purificação do templo nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, está no final. No final que a gente vê Jesus entrar lá no templo e fazer aquele processo, entre aspas, de purificação. Já que no evangelho de João, é no capítulo 2 que você vê Jesus já desqualificando o templo. Né? Ele diz que ele é a casa de Deus, que ele é o templo. E aí os discípulos fazem aquele acréscimo ali, falando assim, ele falava acerca do seu corpo. Né? Então, quando você já começa a ler o evangelho de João, você já vê a casa de Deus verdadeira não é o templo. O templo está corrompido. A casa de Deus, o que é? É Cristo. É o corpo de Cristo que depois vai ser expandido na família. Lá em João 14, a gente já trabalhou esse texto aqui, o Isaías sempre lembra desse texto, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, João 14, 2. Aí em João 14, 23 vai falar o que são de fato essas moradas, né? Aquele que guarda a palavra do Senhor será amado por ele, e ele e o Pai virão
e farão nessa pessoa morada, ou seja, é a vinda do Espírito, ok? Você vê lá todos os processos de cura, de libertação que a religião tenta, de falsos ensinos que a religião tenta colocar como verdadeiros. O que acontece? Eles são totalmente desqualificados. Em João 5:39 tem uma expressão muito bonita, né? Que muita gente lê errado, não é nem por questão de grego, nada, é questão básica da língua portuguesa, né? João 5:39 fala, examinais, né? Tem um S aí, não está no imperativo, não está mandando examinar. O que Jesus está falando é o seguinte, vocês examinam as escrituras, porque fazendo isso, vocês julgam que encontrarão a vida eterna. Mas essas escrituras, elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então, olha que interessante. É um grupo de pessoas ali religiosas que estudam, 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 mas não conseguem chegar em Cristo. Por quê? Porque essa atividade, nesse evangelho, vai ser designado ao Espírito Santo, ao outro Consolador que Jesus vai explicar. Um papel muito interessante desse evangelho é o seguinte, é que ele trata de alguns grupos que haviam ali entre os irmãos. É uma comunidade muito separada das outras. A gente pode dizer que é quase uma comunidade exclusivista. Eles não aceitam interferência de ninguém. Por isso que eles dizem que quem ensina na comunidade é o Espírito Santo. Então, eles estão sendo expulsos das sinagogas. Eles estão perdendo aquele vínculo com a sinagoga. Aí o que acontece? No meio desses cristãos, existem os chamados criptocristãos. O que é isso? São pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, mas elas têm medo de confessar publicamente. Então, esse evangelho vai tratar desse grupo. Tem aquele grupo que são os discípulos de João Batista. Então, esses discípulos de João Batista, eles têm que sair de João Batista e migrar para Cristo. Tem os judeus, né? Esse evangelho ele é muito pesado contra os judeus. Ele chega a dizer que aqueles judeus religiosos são filhos do diabo, né? Então, é um evangelho que mostra a realidade deles, porque eles mentem principalmente contra Cristo e perseguiram a Cristo e a sua igreja. Tem um grupo ali também de quais pessoas? Tem os cristãos que estão ali, que confessam Jesus, mas ainda são acuados. Então, eles precisam de uma palavra de incentivo, né? Eles estão perdendo a família, eles estão firmes ali com Cristo, mas eles estão quase tropeçando, da mesma forma que o autor aos Hebreus trabalhou essa questão. Tem também um mundo nesse evangelho. Você pode ver que a palavra mundo ela vai aparecer muito aí. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Porque tem hora que a palavra mundo ela significa algo negativo, né? O mundo como oposição a Deus. E tem hora que a palavra mundo ela significa humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, essa comunidade, esse autor, ele trabalha todas essas coisas segundo a realidade da comunidade, segundo as dificuldades que eles tinham. Então, é assim, como eu falei para vocês, tem uma estrutura textual aí muito bonita, que é qual? Esse evangelho ele foi escrito como? Com dois materiais de suporte. Quais são esses dois materiais? O livro do Gênesis e o livro do Êxodo. Como que eu sei disso? Se você pegar o início do evangelho de João, você vai ver que ele é igual, os termos, né, são iguais ao livro do Gênesis. O que você lê lá no Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em João fala assim, no princípio era o verbo. Então você vê que é a mesma didática. E outra coisa, se você acompanhar aí o capítulo 1 de João, você vai ver que a partir do verso 19, ele vai começar a falar do testemunho de João Batista. Aí depois você vai encontrar expressões assim, ó, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até chegar no capítulo 2. No capítulo 2 começa como? E ao terceiro dia. Então, quando você faz essa somatória de dias, o que você está fazendo aí? Uma semana de dias. Você está encontrando aí uma semana. E uma semana de dias lembra o quê? O Gênesis, né? O Gênesis mostra como que Deus criou em 7 dias. A gente não vai entrar aqui se é literal ou não, se é mitológico ou não. Mas a estrutura é essa. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou.
E aqui em João também está tendo uma criação. Você vê aí no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte e ao terceiro dia. João 2:1. Aí você tem que perguntar, se lá no Gênesis era o mundo, era a terra, ou era a terra de Israel, não importa. Era uma criação terrena. Que criação é essa que está sendo feita aí? Então a gente tem que lembrar. Quando Deus criou o homem, o que o texto do Gênesis fala? Que ele vai lá, forma o homem do pó da terra e sopra o espírito de vida, o fôlego de vida. E esse homem se torna alma vivente, ou garganta vivente, ok? Então no Gênesis você tem o processo da criação do mundo e da criação do homem. E aqui no Evangelho de João, você tem a criação do novo homem. Como que você sabe isso? Jesus ele vai pregando, ele vai ensinando até chegar à sua morte. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vai encontrar os discípulos. Aí lá em João 20, versos 21 e 22, o que Jesus faz? Ele diz assim para os discípulos, recebei, né, o Espírito Santo, e ele assopra o Espírito Santo sobre os discípulos. É a mesma expressão que nós temos no Gênesis. Então, lá no Gênesis mostra o quê? A criação do homem. E em João, é um texto trabalhado para mostrar a criação do novo homem, da nova humanidade, que é a igreja. Então, Jesus ele tem que morrer, ressuscitar, e aí depois ele vai soprar o Espírito sobre os discípulos. Então, ali, essa figura muito bonita. E qual que é a figura do Êxodo? A figura do Êxodo é a partida. Né? A gente pode ver de João 13 em diante. Quando Jesus realiza o seu primeiro sinal, lá em João 2, transformar água em vinho, o que ele fala para Maria? Mulher, não é chegada a minha hora. Né? Aí quando você vai lá para João 13, verso 1, você vê que é chegada a hora. Então, essa parte do evangelho, ela lida com essa questão da hora, do momento, da partida de Jesus. Ele tem que cumprir os sinais, mostrar que ele é o Filho de Deus e voltar para o Pai. É isso que esse evangelho mostra para nós. Como eu falei, Jesus chamou a mãe dele de mulher. E você só vai ver nesse evangelho 3 vezes, ou 3 mulheres, que Jesus chama de mulher. Maria, a sua mãe, a mulher samaritana e Maria Madalena. Então, o que isso faz? O que isso mostra para nós? São figuras representativas. A Maria é o povo do Antigo Testamento que é fiel à lei, mas que não tem mais vida, que precisa de vida. Por isso que tem um primeiro sinal de transformar a água em vinho. As talhas de pedra representam as tábuas da lei, que eram tábuas de pedra que não purificam mais. Então é preciso do vinho novo, do amor de Jesus, para que as pessoas tenham vida. A segunda mulher é a mulher samaritana. Né? O que a mulher samaritana representa? O povo infiel da antiga aliança, que precisa também ser alcançado. Tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Isso remete lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 17, que eram as 5 divindades que os samaritanos adoravam, que eles se contaminaram. E a terceira mulher é a mulher que encontra com Jesus no jardim, que é aquela figura de Cantares de Salomão, que é Maria Madalena, que, entre aspas, ali, está vivendo um romance. Aí o pessoal tomou isso no literal, e aí criaram aquelas loucuras de dizer que Maria Madalena era a mulher de Jesus, tal, porque eles não entendem a simbologia que existe no livro. Maria Madalena ali é a figura representativa da igreja, é a mulher que encontra com Jesus após a ressurreição. Então, é a mulher da nova aliança, é essa mulher que tem a mensagem, ela que tem que anunciar que Jesus ressuscitou. É Maria Madalena que vai levar a mensagem para os irmãos, para Pedro e anunciar. Então ela representa o quê? A igreja, o povo da nova aliança. E para encerrar, eu tenho que explicar, né, o que eu falei no início. Por que chama comunidade do discípulo amado? Porque a partir do capítulo 13 vai surgir um personagem nesse evangelho que ele é dito assim: o discípulo a quem Jesus amava. A tradição, por muitos anos, identificou esse discípulo amado como sendo o próprio João. Mas hoje, os maiores exegetas, os maiores teólogos, né,
os que se dedicaram mais ao estudo de João, como Raymond Brown, é um homem que ficou 40 anos estudando o Evangelho de João, né? É um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. Então, assim, lá na academia, os estudiosos, a maioria já abandonou essa questão de afirmar que o discípulo amado era João. Então, quem era? Né? Não importa saber quem era. Pode ter sido João? Pode. Mas existe lá todo um estudo porque não deveria ser João. Alguns falam que era Lázaro, outros vão dizer que eram outras pessoas, mas assim, não importa. O que importa é que esse discípulo amado, ele é a figura do crente maduro dessa comunidade. E é muito interessante vocês verem isso, tem lá no material que eu vou mandar, você vai ver que esse discípulo amado, ele sempre aparece em 5 referências ali, junto de Pedro. Ele sempre está em contraposição a Pedro. Quer um exemplo? Na ceia, lá que a gente chama de Santa Ceia, né? Lá na ceia do Senhor, quando Jesus está lá ceando com os discípulos, quem que reclina a cabeça no peito? Não é João. O texto fala assim, o discípulo é quem Jesus amava. O Pedro, aí surge aquela questão de quem é o traidor. O Pedro, ele não fala direto com Jesus. Se você olhar o texto, o Pedro vai falar com esse discípulo amado para que ele pergunte a Jesus quem é o traidor. Então, você percebe a estrutura literária? Está mostrando o quê? Quem é próximo de Jesus não é Pedro, é o discípulo amado. Por quê? Na comunidade joanina, o que importa é você viver o amor. Quem viveu o amor vai estar mais próximo de Cristo. Quem viveu o amor supera a tradição. Quem vive o amor tem mais dimensão de Deus, mais dimensão do que ter andado com Jesus, né? Porque as comunidades de Pedro, o que elas se gabavam, entre aspas? Pedro foi um discípulo direto ali. Pedro recebeu a autoridade de Jesus. Pedro era o homem mais próximo de Jesus. Pedro sempre estava com Jesus em todos os momentos. Então tinha essa autoridade forte de Pedro. Tanto é que isso vai ser um ponto de debate lá na frente, com relação a Pedro e Paulo, né? Gálatas capítulo 2 mostra isso. Mas para essa comunidade não é nem Paulo e nem Pedro que é o modelo do discípulo. Aqui é esse discípulo amado que nessas passagens que ele aparece ao lado de Pedro, ele sempre prevalece sobre Pedro. Então é uma construção para mostrar para essa comunidade que eles não devem se preocupar com a tradição, mas com a vivência no espírito que é o amor. Aí você pega ali João 14 a João 17, é o ensino básico ali da comunidade, é o âmago da comunidade. É ali que você vai ver muita presença do Espírito Santo, Jesus falando sobre o Espírito. E em João 17 é a oração de Cristo sobre a unidade da igreja, é a oração da comunhão, é a oração do Senhor. Aí no final desse evangelho, ele tem 2 finais na realidade, um final no capítulo 20 e outro no capítulo 21. Esse evangelho ele foi sendo escrito em camadas, e que você vê ali o quê? O processo de restauração de Pedro. Pedro é um homem que precisa ser restaurado. E para encerrar, eu falo para vocês, uma outra forma de vocês estudar esse evangelho é o seguinte, ele sempre trabalha com dupla de palavras, né? Você vai encontrar aí palavras que elas repetem 2 vezes nesse evangelho. Aí qual que é o segredo aí? É você unir as passagens que falam dessa palavra, que aí você vai ter um entendimento amplo. Uma aqui eu já tratei nessa live, né, nesse estudo, que foi a questão de moradas. O que significa moradas? Então eu tenho que ver lá em João 2 e unir com João 23, 14, 23, João 14, 2, João 14, 23, você vai ter o sentido de morada. A palavra seio do Pai é a mesma coisa. Procura aí depois onde aparece seio do Pai. A palavra brasas é muito interessante. Ela aparece em João 18 e João 21, né? A palavra brasas, porque é onde Pedro negou Jesus diante das brasas e ele vai ser restaurado diante das brasas. Então tem essa questão aí para vocês estudarem também de duplas de palavras. É um evangelho muito rico, é um evangelho muito profundo, é um evangelho onde você vê, de fato, a verdadeira espiritualidade, que é o amor, que vem do vínculo do Espírito Santo, e é um evangelho que coloca Jesus acima de tudo. Tá bom? Vamos seguir aí, eu vou passar para o irmão Isaías. Caramba, olha, é muita coisa. É muita coisa.
bênção. Você falando, dá vontade de você continuar falando coisas maravilhosas. E eu, como sempre, cheio de perguntas aqui, cheio de perguntas que eu já sei a resposta, não é? Mas eu creio que muitos aqui ainda não sabem, e perguntas também que eu não sei a resposta, eu gostaria de aprender hoje. Mas eu queria abrir para os irmãos que querem perguntar, os irmãos que querem fazer as perguntas relacionadas ao livro de João hoje. Os irmãos podem ficar à vontade aí, o povo na casa de Michele, Gleiciane, o irmão Estevão, Cruyff, o irmão João Carlos, o irmão Eliel está aí hoje, não falei que ele iria. Chegou atrasado porque choveu onde ele mora, aí ele chegar aqui foi mais difícil. De repente perdeu o ônibus na hora, mas ele chegou aí. Veio de carona. Veio de carona. Então eu queria abrir para os irmãos perguntarem à vontade, tá bom? Tem um irmão aqui do Galaxy J2 Core. Esse veio de outra galáxia. Exatamente. Esse é a irmã Jo, com o esposo, a irmã Jo. Vamos perguntar, gente. Perguntando é que você aprende. O estudo aqui não é aquele estudo como você vê normalmente. O professor fala, e você não tem a oportunidade de perguntar. Vamos perguntar. Que irmão João Carlos. Rapaz. Boa noite aí para todos e todas. Eu estava no evento no MASP, cheguei aqui, mas ainda deu para pegar uma parte. Wilton, a minha pergunta é no seguinte: na hora da ceia, alguém pergunta a Jesus quem é o traidor. O discípulo amado estava ali e Jesus diz assim: é aquele que meter a mão comigo no prato. Uhum. Pelo que eu pesquisei, estudei um pouco, diz o seguinte: é aquele que tem mais intimidade comigo, é aquele que é o meu amigo, porque não é qualquer pessoa que vai meter a mão no meu prato para tirar um pedaço de carne, só se eu der intimidade para eles. E essa pessoa é Judas. E eu vi um autor que diz assim: Judas era o melhor amigo de Jesus, né? Em que Jesus confiava e trocava experiência com ele, né? Judas é um amigo. E aí, como é que a gente pode entender? Seria Judas o discípulo amado? Uhum. Que traz Jesus? Como é que a gente pode entender essa passagem aí? É aquele que põe a mão no meu prato. Como é que entender essa passagem aí? Sim. É bem interessante isso. Então vamos lá. Judas não é o discípulo amado, porque após a traição, né, o discípulo amado ele continua ali com Jesus. Então dá para ver claramente que não é Judas, né? Mas de fato, a gente não pode afirmar que Judas ele era o melhor amigo de Jesus, mas ele é chamado de amigo, sim. Então Sim. Quando fala essa questão da intimidade, é verdade. Tanto é que Jesus ele confia ali a Judas essa questão do dinheiro, do grupo, ele está sempre ali com Jesus. Então, de fato, ele é um amigo de Cristo, sim, tem intimidade com Cristo. A gente só não pode afirmar que é o discípulo amado e nem que era o melhor amigo. Por quê? Se a gente observar, quando Jesus ele vai fazer algo mais reservado, ele leva sempre quem? Pedro, Tiago e João. Então, assim, esse é um dos argumentos para quem defende que o discípulo amado seja João, porque ele está sempre com Jesus, né? Mas tem uma forma de contra-argumentar, não é o caso de a gente comentar aqui. Mas essa proximidade
desses três, ou é porque eles eram os mais íntimos e acompanharam ali as coisas mais reservadas, ou é como alguns dizem, né, que eram os mais difíceis, os que tinham o coração mais duro, então tinha que fazer um trabalho ali mais rigoroso com eles de aprender. Tem essa linha aí, e gente boa defende isso, como o Alberto Maggi, ele defende essa linha de que esses três eram os mais duros, eram os mais difíceis, eram os que davam mais trabalho, é o Pedro Falante, são aqueles que Jesus cai a fogo do céu, quando Jesus ele não é aceito na cidade, mas enfim. Então é uma pergunta muito interessante essa sua. A gente só não pode afirmar que seja o discípulo amado e nem que era o melhor amigo, mas que ele era próximo a Jesus sem sombra de dúvida. Você imagina, ele faz parte dos 12. Então é um grupo muito restrito. Obrigado, Olha, Wilton. gente, muito Nada bom, que é hein? isso. Muito bom, Wilton. Vamos lá, quem tem umas perguntas aí? Eu queria o Wilton, na sua fala, não chegou a detalhar a questão da simetria, podemos dizer assim, com o Gênesis, né? O Wilton Sim. falou, mas não afirmou os versículos. Eu cheguei a anotar numa outra aula sua, Wilton, Sim. e é Gênesis 1, aí depois Gênesis 29, e Sim. no dia seguinte, os irmãos podem anotar aí, ó, Gênesis 1, 29, no dia seguinte, aí Sim. depois vem Gênesis 1, 35, no dia seguinte, aí Sim. depois vem Gênesis 43, 1, 43, no dia imediato, aí depois vem Gênesis 2, 1, 3 dias depois. Viu, Hilton, como Isso. é que eu anoto suas aulas? Eu sou um bom aluno. É Sou um bom óbvio. aluno. Tá tudo riscado aqui na minha Bíblia. Então, isso aqui mostra os 6 dias da criação, né? Os Isso é a irmãos forma do anotem judeu aí contar os dias ali. a forma Isso que aí. Jesus conta o dia. Muito bom. Vamos lá, gente. Perguntas? Ô, Wilton, Oi. e esse detalhe que o Isaías falou aí, uma vez eu vi interessante que eles vão, esse sexto dia ele vai sendo tratado até no capítulo 19, né? Porque, como ele falou aí, ele chega numa conclusão de sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher, sede fecundo e multiplicar a terra. E no capítulo 2 já entra o casamento em Caná, ou seja, como se fosse um casamento, né? Sim. E ele está sempre no sexto dia teológico, né? Vamos dizer assim, você vai me corrigindo se eu estiver errado, que no capítulo 12 ele fala 6 dias antes da Páscoa, ou seja, ele continua no sexto dia, até no sétimo dia, que seria na morte de Jesus, aonde que Deus descansou do Gênesis, Jesus inclina a cabeça na cruz, está consumado e descansou também, e aí ele terminou esse trabalho da criação espiritual do homem, não é isso mesmo? Isso. Exatamente. É o sexto dia teológico, é o dia onde ele começa a realizar os seus sinais, ele começa a trabalhar até que ele venha formar a nova humanidade, né? Isso é muito bonito. Como eu falei, no Gênesis 1:1 a 1:18, tem toda a chave de leitura. É entender esse prólogo aí, esse início, e aí a gente vai ter uma realidade assim, mais fácil de interpretar, né? Porque ali vem tudo. Jesus sendo Deus, ele que revela ao Pai, então é ele que tem que comunicar a obra do Pai. E aí entra nesse dia que o Cloif falou, a partir ali de João 2, ele vai realizando os seus sinais. Olha que interessante, o primeiro sinal é transformar água em vinho, o último sinal é o quê? É a ressurreição do Lázaro, né? Através desse evangelho a gente vê, desse e de outros, mas aqui a gente pode ver claramente que a casa do Lázaro ali, a Betânia, né, o local ali onde ele morava, é o local preferido de Jesus. Não é Jerusalém, é Betânia. Betânia é o local que Jesus mais gosta de ir. Isso é muito legal. Tem até um livro que chama assim, Betânia, o lugar preferido de Deus na Terra. E nesse evangelho a gente vê uma pessoa que ela é muito discriminada
e aqui eu acho que vai surpreender muita gente isso. Se você pegar João capítulo 11, o único que se dispõe a ir até Jerusalém com Jesus, quem é? É o Tomé. É o único que fala, então vamos para Jerusalém. Os outros não vão. Quando lá, no final do evangelho, todos estão presos em casa, falta uma pessoa. É Tomé. Tomé não está preso, com medo. Tomé está andando. Aí você vai entender. Porque o texto fala assim, Tomé, o gêmeo. Tomé, o dídimo. Aí você fala assim, ele era gêmeo de quem? De Jesus. Ele era parecido fisicamente também com Jesus. Aí ele recebeu esse apelido. Tomé, o gêmeo, o dídimo. Então ele era parecido com Cristo. Tem uma pergunta aqui do Neemias. Pastor Neemias. Tá, ok. Então vamos lá. Essa aqui acho que eu tenho que fazer uma recapitulação breve aí para o Neemias. Muita gente, Então, irmão Hilton, tem Oi. muita gente que não, que pessoas novas aqui que estão no estudo, que ainda acham ainda que Jesus foi fazer prédio lá em cima, Isso. para a gente morar. Ok, perfeito. Vamos lá. O que o ensino tradicional católico passou para o meio protestante e ficou perpetuado em muitos locais? Que essa palavra moradas aí em João capítulo 14, ela significa moradas celestiais. Nós vamos morar nos céus, em casas celestiais, que Jesus ele foi fazer. É tipo Minha Casa Minha Vida. Ele está lá construindo casas, aí quando ele terminar de construir as nossas casas, nossas mansões, ele volta para nos levar para lá. Isso já é um ensino petrificado na mente de muitas pessoas. Mas quando a gente começa a ler sem essa petrificação, a gente lê o texto por ele mesmo e faz aquele trabalho exegético de entender o que o autor quer dizer, aí a gente vê que esse ensino ele cai por terra totalmente. Como que João 14 começa? Fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Qual que é o problema aí? É a expressão casa. Ela pode ser traduzida por casa. Ela pode, desde que o autor ali, o tradutor, ele identifique o que significa a palavra casa. Por exemplo, lá em Hebreus 3, verso 6, fala da casa de Jesus. E lá o autor explica. Ele fala assim, a casa de Jesus, a qual casa somos nós. Então, não é uma casa de madeira, de ferro, de tijolos. Ali é a casa-igreja. Já em João 14, a expressão melhor, que ela é sinônima de casa, mas desde que a pessoa entenda. É igual a palavra mundo, tem vários significados. A palavra casa de João 14, 2, ela significa família. Família. Então não é uma morada, é na família de Deus há muitas moradas. Aí como que eu entendo a palavra moradas, Neemias? Eu tenho que achar essa palavra no próprio evangelho, para que se eu unir aonde que ela aparece, eu tenho um sentido total, ok? Então vamos lá. Na família de Deus, na casa de Deus, há muitas moradas. Ele vai preparar lugar. O que é isso? Ele está preparando um lugar para que na família de Deus essas moradas existam, que elas sejam muitas. Ele vai preparar lugar. A pergunta é, o que significa moradas e como que ele vai preparar lugar? Então, quando a pessoa interpreta que ali é uma casa celestial, ele foi preparar lugar, a pessoa vai pregar. Ele está preparando o lugar e quando ele terminar de preparar, ele volta para nos levar para lá. Ok. Mas em João não existe isso. No Evangelho de João, a vinda de Jesus não é essa vinda escatológica que Pedro e Paulo abordam. Não é nunca essa vinda. Na comunidade joanina, a vinda de Jesus é a vinda no Espírito. Por quê? Se você pegar João 14, o mesmo capítulo, e for no verso 23, lá está escrito, aquele que me ama vai guardar os mandamentos. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser amada do Pai. Aí que Jesus fala, eu e o meu Pai viremos até ele, olha a vinda aí, e faremos nele morada.
Então, o que é morada? É uma casa celestial? Não. A morada é aquela pessoa que guarda a palavra de Jesus e é amada de Deus. E aí a pergunta é, como é que o Pai e o Filho vieram a fazer morada nessa pessoa? Através do Espírito. Paulo vai desenvolver isso lá em Efésios capítulo 2. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Então, a morada aí não é que vai ter casa celestial para nós morarmos. Nós já somos a morada de Deus. Nós já somos templo do Espírito Santo. Então, João, quando ele fala de moradas, ele fala isso. Aí a pergunta é, mas como que ele foi preparar lugar? É aquilo que eu disse no início. Ele precisava morrer e ressuscitar, aí sim ele enviaria o Espírito. Então, em João, quando Jesus fala assim, está consumado, está tudo consumado. Não tem que ser feito mais nada. Por quê? A obra foi feita. A obra da criação da nova humanidade foi realizada. Então, quando você junta João 14, verso 2, com João 14, verso 23, você tem o significado do que é morada. Morada não é uma casa celestial. Morada é aquela pessoa que é a habitação do Espírito. Lá no início do Evangelho, em João 2, a gente já tem o significado disso em Cristo, que fala que o templo é o templo do seu corpo. Né? Ele estava diante do templo de Jerusalém e ele falou assim, derribai este templo e em 3 dias eu irei reedificá-lo. Aí o pessoal fala, mas você é maluco? Como é que você pode fazer isso? Em 46 anos foi edificado e você em 3 dias vai edificar o templo? Olha que interessante. Eles tinham a mesma mentalidade católica de muito protestante, que a casa de Deus era algo físico. O templo de Deus era algo físico. Mas ali dá até para entender por que eles tiveram isso. Porque Jesus está de frente para o templo. Ele está lá no templo. Só que aí o texto vai dizer assim, mas ele falava do templo do seu corpo. Por quê? Porque em João não tem mais lugar santo. A adoração não depende de nenhum local. A adoração é em espírito e em verdade, é na realidade. Então é a vida no espírito. Aqueles que são de Cristo, como está lá em João 3,8, são como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele ouve a voz do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, porque o Espírito habita nele. Amém. Anotou tudo aí, né, Mias? Se não anotou, depois tu pega com calma a gravação e você ter base para conversar com os irmãos, amigos teus, com calma, em amor, explicar para eles direitinho, para os irmãos direitinho. Vamos lá, pergunta. Eliel está até com o microfone aberto. Vamos lá, Eliel. Eliel vai abradar aí. Não. Não, eu ainda estou ruminando aqui tudo que eu ouvi. Não tem nem como perguntar. Estou meditando ainda muita coisa que eu ouvi aqui. Milton, eu não fiz pergunta nenhuma ainda. Eu não posso ficar sem fazer pergunta, senão eu não vou conseguir dormir. Oi, Isaías, eu tenho uma pergunta a fazer, mas vou aguardar os irmãos. Amém. Não, fala logo, João. A bola tá Fala logo, contigo. João. Levantou, chuta. É o seguinte, nós ouvimos um relato cronológico, né? E depois, e no dia seguinte, e logo após. E aí eu escutei sobre a questão do... E Deus trabalhou durante 6 dias e descansou. Esse relato é um relato que o autor coloca para colocar Deus como alguém que tem um relógio do tempo. Como é que é isso? Ele trabalhou 6 dias e depois descansou no 7º dia. E a gente diz assim, não, mas Deus não se cansa, Deus não é um homem que minta. Como a gente pode entender esse relato cronológico que o autor coloca e a gente encontra em João também? Aí eu estou aqui pensando, como é que a gente pode entender isso, Wilton? Legal, muito bom. Aquele relato, João, dos 6 dias lá do Gênesis, ele tem uma meta. Qual que é a meta? Não é falar se foi criação, evolução, isso não estava nem na mente dele lá. É aquele trabalho que a gente faz, né? Tem até um professor aí, que é o professor Oswaldo, ele tem um canal no YouTube que fala assim, a tenda do necromante.
Aí fala assim, mas como é que é isso, necromante? Porque você tem que consultar morto. Aí você fala, que morto? O autor do texto bíblico. Você tem que entender o que o autor falou, né? Então, o autor, quando ele escreve lá do sexto dia, dos 6 dias, ele não tem em mente esse processo de evolução. Não existia isso na época dele. Não tinha como ele formular isso. Então, o que ele quer comunicar? Uma coisa só. Sabe o que é? O descanso, o sábado. Por quê? Ele vai dizendo do processo criacional de Deus, aí quando Deus cria o homem, que é a coroa da criação de Deus, o que vem logo em seguida? O descanso, o 7º dia. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele está falando o seguinte, olha, quando Deus nos colocou na terra, quando o plano de Deus é para que nós vivêssemos no descanso. Lembra o que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, o descanso não é um dia de sábado. O descanso é o que Deus planejou para o homem gozar, para o homem ter alegria das coisas criadas. Mas o pecado levou o homem, e principalmente a nação judaica, que está além desse texto, eles estão nesse texto onde? Lá no cativeiro. Então, que estão falando, olha, o plano de Deus não é que a gente fosse escravo aqui, não. O plano de Deus não é que a gente trabalhasse de maneira pesada, não é que a mulher gerasse filhos com dores, não é que a mulher, ao gerar filhos, os filhos fossem escravos do Nabucodonosor, dos impérios, não é isso, não. Deus criou a gente, nos colocou onde? No descanso. Então, a meta da criação é inserir o homem no descanso de Deus. Não é porque Deus precisou descansar, porque ele trabalhou e suou, aí ele fala, Deus cansou. Não, é que toda a obra da criação é para o homem gozar. Só que como o homem caiu em pecado, e aí a nação de Israel, representada ali no cativeiro babilônico, está com seus questionamentos. A nação de Israel está assim, por que nós estamos aqui? Por que o Deus da Babilônia prevalece sobre o Deus de Israel? Por que a gente tem sofrido? Aí eles têm que escrever o Pentateuco, não foi Moisés, é em cima da tradição de Moisés, né? É em cima dos relatos lá da tradição, que eles vão formular os textos para mostrar, olha, nós estamos aqui, não é porque Deus fez isso, porque o intento de Deus é o paraíso. Nós estamos aqui na servidão, no jugo, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso abandono, porque nós não quisermos seguir o padrão de Deus, nós quisemos a autossuficiência, nós mesmos queríamos ser como Deus, ser autossuficiente. Então, nós viemos para aqui na Babilônia. Então, o que vem esse texto do Pentateuco? É uma recriação da história do povo, com os argumentos que eles entendiam a partir daquele momento que eles estavam vivendo. Então, quando você lê aquele texto, você fala assim, olha, nosso Deus é bom, porque tudo que ele criou, ele viu que era bom, era muito bom, e ele nos colocou no descanso. Então, o plano de Deus, para nós, ó povo, não é que a gente fique cativo aqui na Babilônia, não. É para que a gente venha herdar a nossa terra e nós encontremos descanso. Só que isso, quando a gente lança no Novo Testamento, o que é? Não é mais um dia de 24 horas. É uma pessoa. O descanso do cristão é Cristo. Ele é o nosso paraíso, né? Por isso que fala que nós vamos comer da árvore da vida, está lá no Apocalipse, do paraíso de Deus. Por quê? Nós vamos desfrutar de Cristo. Ele é o nosso descanso. Então, não é porque Deus estava trabalhando muito e falou, agora tem que descansar. Porque esse trabalho de Deus não para. Se você comparar o que Jesus falou no Evangelho de João, ele fala assim, eu e meu pai trabalhamos até agora. Eles não pararam de trabalhar nesse sentido. Eles continuaram trabalhando na criação, resgatando a criação, derramando o Espírito Santo, convertendo os corações, curando as pessoas. Deus nunca pôde trabalhar nesse sentido. Mas lá naquela obra do Gênesis, o que ele quer mostrar? O alvo da criação de Deus é colocar o homem no seu descanso. E aí Hebreus vai dizer assim, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Gente, o Wilton, condições aí. Então, da mesma forma que você fala que Jesus é o nosso descanso lá em Apocalipse, quando ele fala da árvore, quem tem ouvidos lá para Éfeso vai se alimentar da árvore da vida. Essa Isso. árvore da vida também é Cristo. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. Vamos dar uma pausa. Você quer ver por que, Eliel?
Se é a Pode falar, árvore da Wilton. Pode vida, falar. desculpa, só complementar. Pode falar à vontade. Se é a árvore da vida, qual vai ser o fruto dessa árvore? É a Vida árvore da eterna. vida. Isso, ela vai dar vida, não vai? Vida eterna, sim. Isso. Eu vou comer da árvore da vida, eu vou ter vida. Quem é vida? Eu sou o caminho, a verdade é e a vida. vida. Aí João, 1 de João 5:20, vai falar assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna não é um estado. A vida eterna é uma pessoa, que é Cristo. Aí, quando você volta lá para o Éden, em que Adão e Eva são expulsos do jardim para não ter acesso à árvore da vida. Eu ia lá, hein? Eu ia lá, Eliel. Tirei o pão da tua mão. Tirei o pão da hora. Exatamente. Sabe por que eles não podem comer da árvore da vida? Sim. Porque eles não podem tocar Cristo agora da forma como eles estão. Agora tem que passar por um outro processo. Tem que ter o sacrifício. Tem que ter o derramamento de sangue. Tem que ter o cordeiro que se ofereceu em sacrifício desde a fundação do mundo, para que eles possam ter acesso à árvore da vida. E olha que interessante, como que isso é muito bonito. Você está trazendo uma compreensão totalmente diferente do que eu já ouvi até hoje. Porque na hora que dizem que ele foi expulso, o entendimento é que eles não tivessem acesso, porque se comessem da árvore da vida, não teriam mais salvação. Isso, literalizar. A explicação teológica que eu conheço, pelo menos até agora, literalizar. Olha que bonito que é. Quem foi expulso do paraíso? Um casal que era perfeito. Sim. E que caiu em transgressão, não é isso? Tinha o livre-arbítrio. Tinha. Isso. Usou lá e quis o caminho da autossuficiência. Sim. O paraíso foi fechado. Sim. O acesso ao paraíso findou-se. Aí lá na cruz, ele vai chegar e vai usar a única vez a palavra paraíso no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Verdade. Ele fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Quem vai entrar no paraíso com ele? Um ladrão. Olha como que a graça de Deus é tremenda. O paraíso foi impedido para o casal que era perfeito e caiu. Aí a graça vem, e sabe quem a graça insere no paraíso? Um ladrão, um criminoso. Essa é a graça de Deus. Aleluia, aleluia. É bandido salvo. É bandido salvo. Gente, que maravilha. Quase que eu falei mistério aqui, Eliel, tu acredita nisso? Uma rajada de glória. Gente, vamos lá. Nosso professor Hilton, nós aqui temos o costume de abençoá-lo com uma oferta voluntária. Gratidão ao Senhor. Então, você que contribuía e não contribui mais, você que está esquecido, você que é novo aqui no grupo, anota aí com a caneta e anota aí o Pix do nosso irmão Hilton. O Pix dele é o CPF dele. Como vocês sabem, o irmão Hilton largou uma carreira brilhante para se dedicar à palavra do Senhor e ensinar de maneira bastante pedagógica, bastante didática, simples, para nós aprendermos a palavra. Então, você pode abençoar o reino de Deus passando uma quantia que o Senhor tocar no teu coração para o nosso irmão Hilton. O CPF dele, o BIC, melhor, é 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. Wilton Chine. Tá bom? Abençoa o servo do Senhor, que você vai estar abençoando a obra de Deus e Deus vai se agradar do seu coração ser um coração abençoador. Tá bom? Wilton, que maravilha, Wilton. 10h09 já. Poxa, mas tem mais perguntas aí. Eu não gosto de acabar sem tem um Carlinhos aí. Carlinhos, poxa, eu não gosto de acabar sem... Só não tem uma mulher para fazer pergunta, cara. Eu gostaria que o Galaxy J2 se apresentasse, por favor, o microfone está aberto. Quem é o Galaxy, por favor? Graças a Deus, irmãos.
Olha o Carlinhos aí falando. Você, Carlinhos, o Galaxy não. Quem é o Galaxy, por favor? Não, o Galaxy é de outra galáxia. Quem é o Galaxy aqui, por favor, que está aqui conosco? Galaxy J2 Core. Pode se apresentar, por favor? Não consegui falar, pode escrever ali no chat. Se não conseguir falar, pode escrever. A irmã Graciane está saindo. Fique tímido, não, pode falar. A irmã Graciane está saindo, agradeceu ao Hilton e está pedindo depois o número do Ô, Isaías, cadê o Márcio, cara? Márcio. Rapaz, o Márcio vir quinta-feira passada e nem essa. Mas ele tem participado. Eu vou ligar para ele para saber o que está acontecendo com ele. Vamos lá, gente. Carlinhos Mais está. pergunta? O Estevão. Carlinhos, por favor, Carlinhos, perdoe. No último capítulo e versículo de João, ele fala que não caberia as coisas que Jesus fez nem se colocassem os livros, né, do mundo. Seria muita coisa. Então, Cristo, ele alcançou muitíssima gente, né? Não somente ali o povo de Israel. Será que ele alcançou assim? Tem algumas teorias que falam que quando Cristo morreu, ressuscitou, naqueles 40 dias que ele ficou na Terra, ele foi a outros, digamos assim, outros países, outras nações. E isso de fato tem alguma base? Olha, Carlinhos, base bíblica não tem. É questão de estudo, especulação, né? Mas não tem sentido nós falarmos isso. Por quê? Porque se nós compararmos com os outros evangelhos, o próprio Cristo, ele sempre fala para não sair ali de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, a expansão mesmo do ensino dele, da vida da igreja, se daria através do Espírito Santo. Então, assim, não tem como nós afirmarmos isso. Alguns defendem até que naquele período dos 12 aos 30, ele teria ido em alguns outros países. Há relatos lá na Índia, né, de alguém que era um menino que tinha muito conhecimento, que veio da terra lá do Oriente. Então, fala, olha, tá vendo, tem um relato lá que bate com Jesus. Mas isso é chutômetro, né? Não tem como a gente falar. Pelo que a gente vê pelo relato bíblico, o ministério de Jesus, a ação dele ficou restrita ali mesmo, àquela região, e a expansão vai se dar com a igreja depois do Pentecostes, certo? Amém. E por falar em João, né? O livro de João, eu queria dizer para os irmãos que hoje, após a reunião, né? Aí vai se cumprir João 7,53, né? Para quem gosta de profecia. Aí leiam lá João 7,53. Exatamente. Cuidado com Amém, amém. Cuidado com o ônibus. Mas gente, que maravilha. Eu só fico sentindo falta da pergunta de uma irmã. Nós temos a irmã Naira aqui, Wilton. A Naira está aí. Naira é bem. Depois de muito tempo, a irmã Naira. Aqui. O Galaxy 2 não tem microfone, acho que é por isso que eles não estão conseguindo falar. Sim. A irmã Naira está aqui agradecendo. Amém. Muito obrigado, irmã Naira. Apareça mais vezes. Gente, então vamos terminar. Porque é muito segredo, né, o irmão Hilton? Eu aqui na minha Bíblia, quando eu aprendi com o irmão Hilton essa questão das moradas, o Niquele, Neemias e tal, eu botei aqui, quer ver? Não se turbe o vosso coração. Eu botei no versículo, pois vou preparar-vos lugar. Aí aqui está o quê? Preparar o lugar na cruz. Sim. Aí vem. Tem um estudo de um... for e vos preparar lugar, voltarei na ressurreição. Então, você vai botando esses esqueminhas na Bíblia. Tem um estudo de um reverendo lá do Mackenzie,
ele faz um estudo palavra por palavra de João 14 aí, para mostrar o que são as moradas. Eu vou mandar lá no grupo também para Pô, vocês. legal, Olha. ótimo. Ótimo, Vou mandar lá. Maravilha. ótimo. Gente, 10h15, tá ficando tarde para a gente ir para casa. João Carlos já está idoso com os nessa hora. Está 10h15 já. Eu Onde vou João esperar mora, não tem. bastante até o meu passar. Né, João? João mora longe, vai ir para casa, né, João? Em nome João de vai de Jesus. Uber, cara. João vai de Uber, ganhou dinheiro lá, aberto para Ah, Papai Noel. rapaz, eu Está estou, endinheirado. João eu vai de estou em Uber. São Paulo, eu estou em São Paulo, eu tive um evento no MASP. João não está E aí- sabendo nem como ganhar o dinheiro gastar o dinheiro que ele ganhou, cara. Lá no Ô, Parque Noel, Isaías, né? ô, Isaías, quando é que esse encontro faz aniversário? Para a gente fazer um encontro presencial com uma comida africana. João, pra quem não sabe, além de ser o Papai Noel do shopping lá em Recife, do nosso pastor João, ele também é Pô, não gastrônomo. entrega, não É o entrega, não nosso entrega. gastrônomo. Ele é gastrônomo, Wilton. Ô, que Gastrônomo, maravilha, hein? uma bênção. Pô. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, Vamos fazer ver, lá cara. em Xerém. Todo mundo aí já tomou a terceira dose. Exatamente. Aqui não tem nenhum negacionista do cão, não. Aqui todo mundo é liberto. Vou marcar mesmo. Tinha que ir lá no Vamos. Instituto do Wilton também, né? A gente podia ir lá. Isso, conhecer. Essa alegria. Então, vamos terminar agradecendo ao Senhor pela vida do nosso professor. Quinta-feira, o estudo próximo será... Atos. Ei, vai fumegar. Atos fumega, hein? Atos vai sair fogo do céu. Então, eu gostaria que os irmãos se inscrevessem lá no YouTube. Isaías Campos dos Santos, anotem aí. Para os irmãos irem lá tirar estudo, para fazer o evangelismo, dar para os amigos da igreja. Já se inscreveu lá, João? Isaías Ainda Campos dos Santos. ainda não. Hoje ele Isaías- colocou um vídeo novo lá, hein? Eu também hoje não me eu inscrevi coloquei um ainda vídeo não. novo. Acho que eu me Isaías- inscrevi já. Isaías Campos dos Santos, Estevão. Escreveu, Estevão? Vamos lá. Carlinhos. Sim, me inscrevi lá. Faz tempo já. Já me faz tempo que eu me inscrevi. Irmão Cloyd, vamos lá. Pô, Isaías Campos dos Santos. Para você chegar e colocar o estudo no grupo da tua igreja. Inclusive eu tenho um sininho marcado lá também. Ô, Glória, valeu. Hoje eu coloquei um vídeo lá do estudo de Lucas. Isso. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Amém. Senhor nessa noite, nesse momento. Muito obrigado, Jesus, porque tu nos dá o privilégio de, no conforto das nossas casas, estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Amém. Ó, Jesus, como foi difícil no passado, os teus filhos que muitas das vezes não tinham casa, não tinham liberdade, estudavam a tua palavra nas catacumbas, no meio dos matos, escondidos. A perseguição estava ferrenha. E hoje nós estamos aqui, nas nossas casas, com o ar-condicionado ligado, com tranquilidade, aprendendo a tua palavra. Meu Deus, Obrigado, Senhor. quantas pessoas não reconhecem isso, Ah, quantas Senhor. pessoas não dão valor a esse momento, priorizam outras coisas. Hoje eu, por exemplo, tenho um compromisso na minha igreja de oração, hoje 3 dias de oração, mas eu priorizei estar aqui aprendendo a tua palavra. Por isso, Senhor, eu louvo a ti, porque eu sou um privilegiado, eu sou um agraciado. Amém. Não posso deixar de pedir a ti, Senhor, pelas vidas de Petrópolis, das famílias que perderam os seus Ah, queridos. Senhor, age com a tua Sola, graça e Senhor, como dói o misericórdia, coração Senhor. em saber que ali muitas vidas foram ceifadas, mas como eu sempre vejo nessas catástrofes, a tua mão trabalhando, permitindo que o teu nome seja glorificado nessa desgraça. Amém. Nesse momento, os corações são quebrantados, muitos reconhecem, soberbos reconhecem que não adiantava ter tudo, não adiantava morar confortável se não tem a ti como consolo e como consolador. Que tu possa, Senhor, consolar as famílias enlutadas Sim, Senhor.
na Ucrânia, na Rússia, que tu possa transformar a Senhor, vocação tem misericórdia desses líderes. da tua igreja. Eu creio que tu pode salvar esses líderes. Amém. Eles, para ti, são almas necessitadas de salvação. Tu não os vê como nós vemos, às vezes, muitos veem, com ódio, com rancor, querendo decapitá-los. Não. Tu vê como uma alma perdida, carente de salvação. Por isso, Senhor, eu te louvo pela vida de todos aqui, pela vida do nosso João Carlos, do irmão Cloif, do Estevão, da Jacira, do irmão que está com o telefone Galaxy aqui, que não está podendo falar. Se for a Jo, o Senhor visita a vida da Jo, guarda ela. Amém, Senhor. Amém. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado. Dá vontade de pular, dá vontade de saltar, dá vontade de correr, de alegria por o Senhor me proporcionar essa... Se eu for comparar com os nossos irmãos antigos, é uma ostentação estar aqui agora com esse conforto da tua palavra. Muito obrigado. Eu reconheço que tu é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, amados irmãos, está terminado. Quinta-feira. Amém. Os irmãos apareçam aí quinta-feira. Um grande abraço. Abraço, gente. Fica na paz. Divulguem. Amém. Amém.